pós-pandemia, né, durante a pandemia, essas atividades são feitas nesse espaço, através do Google Meet, porque a universidade comprou o G Suite. Então, esse espaço a gente tem o Drive disponível, então, para ficar disponível essas rodas de conversa, para essas rodas de conversa ficarem disponíveis para as outras pessoas, porque os alunos têm aula nesse horário, os professores têm aula nesse horário, então fica disponível para quem quiser assistir depois numa oportunidade posterior. Então, hoje a nossa interlocutora nessa atividade é a Débora, e como ela explicou, as nossas convidadas são a Débora Santos e a Sueli Guerra, que são do Hospital Universitário, e a Débora que vai conduzir agora a nossa atividade. Sejam muito bem-vindas. Nosso tema hoje é o Covid, e a palavra está com as gurias. Nós vamos começar o nosso espaço de hoje. Sejam bem-vindos todos, e eu vou ficar aqui no backstage, dando apoio no chat aqui para vocês. Obrigada, Gleice. Obrigada. Débora, tu quer começar, já que você está aparecendo aí? Pode ser. Bom, assim, o convite, né, então, para falar um pouquinho sobre as meios de transmissão e como prevenir, né, nessa pandemia. Na verdade, a gente foi junto, né, quando começou, a gente foi estudando, lendo muita coisa, algumas coisas estão desde o início postas, né, e não foram modificadas, outras ao longo do tempo foram se modificando, porque, na verdade, é um vírus novo, né, uma situação que até então, acho que na nossa geração ninguém tinha vivido nada semelhante aqui, e aos pouquinhos a gente foi adaptando, então, o conhecimento que a gente tinha em relação aos outros vírus semelhantes como a influenza, mas é uma mudança muito radical, né? Então, assim, basicamente, enquanto não tiver uma vacina disponível, é bem possível que a gente tenha que continuar seguindo todas essas recomendações, né, de prevenção. Basicamente, que resume todas as outras é o distanciamento social, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito na prática dessa forma, e que eu acho que é bem complexo, né? Parece simples, mas é bem complexo. E, claro, agora o uso da máscara, né, que é uma coisa também que a gente está começando a se adaptar, então a gente começou até que no hospital mesmo, os primeiros meses, então tinha aquela orientação do uso da máscara pelos profissionais, que a gente utilizava ela, então, para o paciente suspeito, para o paciente confirmado Covid, mas no momento que a gente vive atual da pandemia, quando ela está com uma transmissão sustentada na comunidade e numa fase crescente, a gente começa a trabalhar com aquela ideia de que todos nós somos possíveis, né, pessoas com Covid. Um outro dado que também foi se estabelecendo ao longo do conhecimento sobre essa pandemia é da grande quantidade de pacientes que são assintomáticos ou com sintomas muito leves. Então, se eu pensar que 80% das pessoas que vão ter coronavírus não vão sentir quase nada, vão ter sintomas muito leves, talvez que elas nem se identifiquem como passando pela infecção. E essas pessoas, ao mesmo tempo que elas não se identificam, elas podem estar transmitindo. Então, hoje a prevenção toda se baseia muito nessa lógica de pensar que todos nós podemos estar com Covid e podemos estar transmitindo. E aí o uso universal da máscara, ele vem nesse sentido. A gente está bloqueando essa cadeia de transmissão. Eu estou aqui agora no meu computador, aqui no hospital, que é mais tranquilo do que lá em casa, então eu já fiquei por aqui. E no momento que eu estou conversando com vocês, estão saindo gotículas que não se enxergam da minha fala. E isso tudo está saindo de mim e está depositando nessa superfície que está na minha frente. É o teclado do meu computador, é o mouse que eu estou tocando. E é assim que o coronavírus, na verdade, ele se transmite. Essa é a principal forma de transmissão dele. Então, ele sai da pessoa que está infectada, quando ela fala, ele vai sair numa distância pequena, se ela espirrar, tossir, vai numa distância um pouco maior e vai acabar infectando quem estiver nesse raio de 1 metro, né, estiver respirando aquelas partículas, ou ele vai se depositar na superfície. E aí vem a questão do toque, que a gente fala muito, né? Aí eu vou tocar no meu teclado e com essa mão eu vou coçar o olho, eu vou mexer no nariz, eu vou mexer na boca e eu vou me contaminar. E aí, no momento que todos usam a máscara, eu estou evitando respirar essa partícula de outra pessoa
como eu também estou evitando contaminar os ambientes. Eu não sei se, Débora, se é mais ou menos isso, se vocês têm algumas questões bem mais específicas. Temos sim. Agora, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho também, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho no hospital, nesse momento, o que você está fazendo nesse momento, as suas atribuições no hospital? Pode ser? Pode sim. Nesse momento, então, eu estou à frente da Unidade de Vigilância e Saúde, né, que, na verdade, é a unidade que é responsável por fazer todo o monitoramento, então, dos casos de infecção, né, falando especificamente do coronavírus, então, a gente tem como atribuição monitorar, notificar as autoridades os casos suspeitos. Então, na verdade, todo mundo hoje que coletar e que é um caso suspeito, ele tem que ser notificado, independente dele confirmar ou não, porque isso vai criar uma base de dados que eles vão conseguir, então, ver como é que está essa disseminação do vírus na comunidade. Né? Além disso, a gente fez toda uma organização, né, a Sueli à frente do nosso COI agora, então, que é o Comitê de Enfrentamento. A gente praticamente virou do avesso algumas áreas do hospital para tentar organizar uma estrutura para atendimento desse paciente. Então, isso também é uma outra coisa que a gente tinha desde o começo, para nós, muito claro, que ao longo do tempo que o Brasil, como ele é um país muito grande, nós estamos vivendo fases muito distintas da epidemia. Então, a gente percebe que lá para o norte, sudeste, a epidemia está muito mais avançada. E o que a gente percebe é isso, que uma das coisas mais eficazes no ambiente hospitalar para a gente tentar proteger os nossos pacientes, os profissionais, é fazer uma área separada só para atendimento do paciente COVID, porque a gente está falando de uma doença que ela é muito transmissível. Então, é muito complexo ter um isolamento com um paciente COVID no meio de outros que não são. Então, a gente fez todo um movimento, né, bem lá no começo, quando começou ali em final de março, início de abril, já preparando, então, esse espaço para receber os pacientes. A gente teve uma situação até agora, assim, que teve momentos que gerou uma certa angústia, mas, na verdade, a gente conseguiu o que se queria, né? A gente correu contra o tempo, porque a epidemia estava chegando em abril, depois ela estava chegando em maio, e a gente já está entrando em julho, e nós temos leitos vagos. Isso é muito bom. Isso quer dizer que o distanciamento social no Rio Grande do Sul funcionou, né? Porque tem lugares que já não tem mais, que o cenário já é completamente outro. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos um grande risco das pessoas agora começarem a relaxar, porque, enfim, né, não era tudo aquilo. Mas não é que não era tudo aquilo. A gente fez tudo muito certo, né, fechou o que tinha que fechar e conseguiu sustentar isso, né? Então, a gente tem uma área que, por enquanto, ela ainda está atendendo a necessidade, tanto é que a gente não está com um bloqueio grande, né? A gente está com uma faixa laranja na nossa cidade, na nossa região, né? Só que também a questão desses leitos serem ocupados é uma coisa muito rápida, não é uma coisa muito gradativa, né? São 10 leitos de UTI que hoje nós temos 4, 5 deles ocupados, os outros estão vagos, só que o paciente grave da COVID, ele fica em média 14 a 21 dias numa UTI. Então, por isso, quando a gente pensa, né, se começar a ocupar esses leitos, eles desocupam muito lentamente. Então, o colapso, ele é muito imprevisível. Na verdade, a gente teria que continuar nesse ritmo por mais alguns meses, ou pelo menos até a chegada de uma vacina, né? Então, a gente trabalhou muito nisso. E orientação das equipes, né? Porque é uma doença nova, todo mundo tinha muito medo, todo mundo, aquilo que é desconhecido, né? Existem algumas estatísticas que não favorecem muito, né? Que a gente percebe que hoje, por exemplo, se sabe, né, a quantidade de profissionais que tem Covid, mas porque a gente também tem uma testagem muito maior nas equipes profissionais do que tem na comunidade. O ideal é que a comunidade pudesse testar tanto quanto nós acabamos testando os nossos profissionais, né? Então, a gente está trabalhando muito com as equipes no sentido também de capacitação. Os EPIs no começo também, se ele lembra, foi uma dor de cabeça terrível. E não que agora esteja resolvido, mas a gente já conseguiu, né, com essa coisa de prorrogar, de achatar a curva, a gente conseguiu aumentar o estoque dos EPIs, né, porque no começo da pandemia era todo mundo procurando os mesmos insumos, então estava difícil de conseguir, né, a gente teve até com risco de faltar EPIs, felizmente não aconteceu,
e como se prorrogou por tantos meses, até a própria indústria conseguiu se organizar para produzir esses EPIs, né? Então, hoje já está um pouco mais tranquilo. Mas a gente ainda não sabe bem como é que vai evoluir daqui para frente, né? A gente conseguiu se organizar bem, eu acredito. E eu acho que a população em geral colaborou muito para que isso fosse possível, né? Se não fosse esse tempo que a gente teve, com certeza teria sido bem mais complexo, né? Mas ela é uma situação que, apesar de a gente não estar vivendo aquele pico, a gente não está vivendo aquele caos que a gente vê nos lugares onde já teve colapso do sistema, a gente está vivendo uma coisa que é meio cansativa, por assim dizer, porque está estendendo por um tempo, né, todo um trabalho que tu tem que ir repetindo enfim, né, a gente acabou parando com várias coisas que a gente tinha, né, para poder dar conta disso também. Ok. Obrigada, então, Débora. Agora eu acho que nós passamos a palavra para a Sueli, para ela falar um pouquinho sobre o trabalho dela no USME, para ela se apresentar e falar alguma coisinha mais que ela queira, por enquanto, neste momento. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço o convite. É bom estar aqui compartilhando, enfim, conversando sobre esse tema que hoje toma a nossa pauta diária, né? Então, ele precisa ser bastante trabalhado, ele precisa ser muito esclarecido para que a gente tenha cada vez mais segurança de continuar, porque a verdade é que nós não sabemos, de fato, o suficiente para termos certezas e garantias de que estamos seguros. Eu hoje estou na função de gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário. A Débora trabalha ali na mesma gerência conosco. Enfim, a gerência tem uma estrutura bastante grande, né, Débora? Até em certa medida complexa. Ela cuida de todas as áreas onde se recebe paciente, então vocês podem imaginar a gerência estar em todos os locais do hospital, né? Porque ela também se preocupa com a qualidade, se preocupa com a boa prática, ela se preocupa com que o hospital disponha de equipamentos seguros, enfim. Então, a gerência está em todos os lugares do hospital. A Débora já pontuou algumas questões bastante importantes, mas eu vou voltar em alguns aspectos, especialmente naquilo que a gente já conhece sobre a pandemia e tem uma certa segurança, que é o isolamento social. O isolamento social é uma prerrogativa de controle indispensável, ele não é substituído por nenhuma outra medida que possa atenuar isso. Aí eu, ao mesmo tempo, aqui li algumas questões que a Silmara colocou com relação a esses cuidados com o deslocamento e com em tese, a quebra do isolamento, quando a gente precisa para alguma atividade essencial. E é preciso que a gente tenha isso muito claro, que o isolamento ele precisa ser vigiado dia e noite. Ele precisa ser permanente, ele precisa ser extremamente até rigoroso no sentido de termos a maior proteção, especialmente para os grupos de risco, que a gente já sabe quais são, né? Os idosos e portadores das doenças crônicas. Então, respondendo um pouco, acho que a tua colocação, a tua dúvida, Silmara, eu diria que você poderia ter o cuidado de, ao retornar da rua, antes de entrar em casa, trocar a roupa, colocar uma roupa só em casa e deixar a roupa que a gente sai para a rua. Eu faço o seguinte, a roupa que eu saio para a rua, ela fica na área de serviço, ou ela, nos dias bons, eu boto num varal fora, porque
O que se sabe também é que com 8 horas de ventilação, de 8 a 10 horas de ventilação, ela já é considerada limpa novamente. Então, ter esse cuidado de selecionar uma roupa só para usar quando sair de casa e em casa usar uma roupa apropriada. Isso é o que a gente tem, né, Débora, de mais seguro que a gente orienta. Outra questão é aquilo que a gente já sabe, o cuidado rigoroso com as mãos, por exemplo, próximo à porta de entrada, ter um dispensador com álcool, gel, se não tiver uma pia, né, para diretamente lavar as mãos. E uma questão importante, porque a gente vê de tudo nesse momento, né? A gente vê até uma certa exploração do mercado com esses itens mais consumidos. Eu confesso para vocês que quase, né? Deixei de comprar o álcool gel por causa de preço abusivo. Mas, enfim, um vidrinho a gente tem que ter em casa, um pote para algum momento. Mas no dia a dia, que a gente não entra em contato com nada externo, lavar as mãos com água, sabão de pia, o sabonete comum. O que se sabe, né, Débora, é que o vírus é bastante sensível com esses produtos de higiene em geral. Claro que o álcool gel ele é bastante recomendado, e o mais recomendado, até no ambiente hospitalar, ele é usado com muita frequência, porque ele adere mais à pele, ele tem uma capacidade de proteção mais por tempo maior. Então, por isso que nos hospitais ele é um produto indispensável. E, entre outras coisas, como aqui diz respeito à prevenção, o hospital universitário, como medida assim também preventiva para a população, ele definiu alguns controles, né? Controle na porta de entrada, e nesse controle ali de temperatura, de ouvir se as pessoas têm alguma queixa de sintoma gripal. Nós todos também fazemos um papel de orientar a população de como proceder. Claro que tem situações que, para a nossa população, são bastante difíceis, porque a nossa população é digamos que frequenta o hospital universitário, a maioria deles não tem muitas condições de um isolamento adequado, mas tem muitas coisas que eles, nos seus espaços mais minúsculos, menores, eles podem adotar. Por exemplo, se é uma casa que tem só 2 quartos, alguém fica gripado, então coloca essa pessoa a dormir ou na sala ou num local fora, né? Porque o contágio é mais provável, mas se você já oferecer uma condição mínima dele proteger os demais, já ajuda bastante. Outro dia me perguntaram por que vocês não distribuem panfletos, Sueli? Eu disse porque todo o meio físico ele é uma via, um veículo de propagação. Então, hoje nós já temos as mídias, celular é praticamente um item de uso pessoal, já de todas as classes. Então, isso já pode ser feito muito por essa via, né? Por a via da mídia social. E também a Débora alertou uma questão que é muito importante. Nós vivemos um período bastante impaciência, de bastante, digamos, tudo tem que ser para já, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser imediato, as respostas do que a gente busca tem que ser num prazo curto. Então, não é de se surpreender uma estatística que eu li hoje, por exemplo, que as pessoas estão com mais medo da pandemia, mas estão mais flexíveis à violação dos cuidados. Elas já estão andando mais sem
sem uma necessidade emergencial, elas já estão se deslocando de um lugar para outro, elas estão viajando, achando que porque eu fiz o teste onde eu me desloquei, quando eu chegar no outro local eu vou continuar com aquele indicador negativo, ou não vou ter sofrido ou passado pelo período do transcurso em nenhum risco, enfim. O que a gente precisa ter consciência é que a pandemia, ela é invisível, ela não passou, ela segue muito mais intensa na nossa região, no sul do país especialmente. Eu já vi que o estado de Santa Catarina está numa situação bastante crítica, de quase perda do controle. Então, isso são alertas que nós precisamos estar todo dia repetindo para as pessoas. Eu escuto, às vezes, de profissionais de saúde que estão simplesmente pensando que podem levar uma vida normalmente, frequentando onde frequentavam, bares, restaurantes, shoppings, ao invés de abdicar e se recolher com mais rigor, né? E até eu diria, para servir de exemplo para a população em geral. Já basta os exemplos negativos que a gente tem em outros níveis, né, que deveriam servir de espelho. Então, eu diria que nós temos um papel muito importante no sentido de esclarecer a população. Nós temos um papel muito importante de cuidado das pessoas que estão ao nosso lado, na nossa casa, ou com quem nós até temos a intenção ou gostaríamos de conviver e não conseguimos conviver. Enfim, então eu diria, para começar, Débora, que como a proposta desse encontro é a recomendações quanto à prevenção, eu diria que o que a gente fez em março, nós com muita consciência no meio hospitalar, porque a gente se dedicou muito desde janeiro, né, Débora, a conhecer a situação, a discutir a questão do próprio vírus, enfim, dos meios de propagação. Então, como a gente se dedicou desde janeiro a isso, para nós ele causa um efeito, digamos, mais sério, porque nós olhamos o externo com uma forma mais precavida, entende? Porque conhecemos a profundidade, já vimos pessoas com aquela dificuldade, angústia respiratória que é muito dolorida, porque você não tem o que fazer. Um respirador, o máximo que um hospital pode fazer é colocar em ventilação mecânica, quer dizer, a pessoa consciente, o profissional especialista ceda ela para que ela não sinta, para que ela não perceba, e coloca um respirador. E a partir daí, acreditar e apostar num cuidado seguro, num cuidado técnico bastante treinado, bastante exercitado, que é o cuidado de todos os profissionais envolvidos, que é a enfermagem, que é a fisioterapia, que é o cuidado do intensivista, que é o cuidado dos serviços de apoio. Por exemplo, nós temos um indicador muito alto de que os pacientes precisam de diálise, né, em função da deficiência renal que apresentam, aquelas de falência que se chama agudas, enfim, então eles vão para a máquina de diálise, então precisa ter tudo isso
muito bem testado e pessoas muito capacitadas para fazer todo esse cuidado. Então, da nossa parte, eu costumo dizer que nós, desde março, de 16 de março, quando nós iniciamos a implementar as medidas, que foi separar as áreas lá, como a Débora explicou, dos outros pacientes, nós não paramos mais. Nós não temos mais domingo, nós não temos mais feriados. O máximo que a gente faz é se revezar, entende? É aquela troca de bastão mesmo, que um descansa um pouco, para outro dia o outro começar, e daqui a pouco alguém testou positivo, você tem que afastar alguém que era estratégico na equipe, então você tem que ter alguém que assuma esse lugar, e assim nós vamos indo. Dia a dia é isso. Hospital universitário, dia a dia é isso. Agora, ainda antes dessa live, quando a colega ali chamou, dizendo que nós poderíamos começar um pouquinho antes, eu tinha acabado de fazer um contato com os colegas ali do CCS para a gente ter o apoio do CCS nas medidas assim de prevenção, que seja na porta de entrada, porque a gente até entende que as equipes técnicas e especialistas você não forma de uma hora para outra, mas nós temos uma necessidade assim muito importante de ter equipes à disposição para a gente poder revezar esses casos que a gente vem perdendo força de trabalho. Então, como eu disse, medidas importantes para prevenção é não vacilar. Aquilo que eu falei, da gente não sair de casa na extrema necessidade, não se deslocar de cá para lá, de lá para cá, achando que fiz um teste, estou negativa, posso ir visitar meu irmão, posso ir na casa da minha mãe, posso ir... Não é assim. O momento que eu saio de uma situação de isolamento, de distanciamento, eu já na saída do portão eu corro o risco de contaminação. Se eu entrar num transporte público, mais ainda. Se eu entrar num local público, então nem se fala. Então, os testes também, eles têm essa fragilidade, porque ou você testa com muita frequência, né, Débora? Ou você testa sintomáticos, e o que a gente faz hoje no nosso plano é sintomáticos e contactantes. Então, qualquer outra decisão, não há um domínio ainda da situação do Covid para que a gente possa estar, digamos, afrouxando as regras. Há muita insegurança em tudo, há muita insegurança. A única segurança que nós temos e que a gente sabe que ela é uma medida segura é o distanciamento social, as medidas de isolamento e de cuidado, retirar do convívio quem tem sintomas gripais ou testou positivo, mesmo sem sintomas. Enfim, são essas as precauções que até o momento a gente precisa tomar. Tá bom. Muito boas falas de vocês abrangeram praticamente tudo que nós iríamos perguntar. Eu só gostaria de destacar ali no chat, acho que vocês estão acompanhando pelo que a Sueli colocou, ela está acompanhando o chat, que a Silmara diz que tem muita admiração pelos profissionais da saúde, e a Glécia também se inscreveu. Eu gostaria de dizer, aproveitando também o gancho da Silmara, que vocês são nossos heróis, nossas heroínas, e quando tudo isso acabar, eu vou ser a primeira a pedir às autoridades, né, municipais e estaduais e até governo federal, que vocês todos que trabalham na saúde e nos serviços essenciais tenham o merecimento a uma medalha do mais alto grau de bravura por todo o trabalho que vocês têm realizado, porque não tem valor, não tem explicação o trabalho que vocês fazem. Então, agora, eu acho que eu passo para a Glécia. Obrigada. Eu tenho algumas questões que eu queria perguntar. A Silmara fez uma das perguntas, que era a questão das roupas, que eu queria perguntar,
mas são perguntas mais de ordem prática, assim, para a Débora e para a Sueli. Como vocês são enfermeiras, e a nossa rotina mudou muito, e assim como enfermeiras, que vocês vão para casa, vocês vivem, vocês provavelmente são mães, são esposas, são filhas, né? Moram em casa. Eu vi que a Sueli, na hora que falou que a gente começou, ela falou: acende a luz, apaga a luz, então provavelmente mora com alguém. Então é aquela situação assim, entra em casa, daí agora a gente tem o costume de tirar o sapato, né? Deixa o sapato para fora de casa. Quando chega em casa, eu já passo álcool na chave também, lavo a mão. O meu cartão de crédito, não sei quanto tempo vai durar, porque até o cartão eu passo álcool quando eu uso a máquina na teleentrega. Dinheiro, quando eu pego, eu deixo não sei quantos dias parado para não usar, porque eu tenho medo de contaminar com ele também. Mas principalmente a questão das compras. Quando eu já não vou mais no supermercado há não sei quanto tempo, eu tenho gastado mais porque eu tenho pedido tudo pela internet. Mas eu já tinha antes a mania de, quando eu comprava enlatado, principalmente, lavar as latinhas antes de guardar. Mas agora eu tenho tido o cuidado de passar álcool em tudo, né, praticamente, quando chega da teleentrega. Isso é uma paranoia, ou eu realmente deveria fazer isso? A minha sogra, ela usa água sanitária quando ela faz isso. E nas coisas de fruta também, verdura, a gente tem deixado de molho. Isso, a gente precisa realmente fazer isso? Porque são coisas que a gente tem tido um cuidado a mais, que antes a gente não tinha, né, no que a gente estava fazendo. Outra coisa também que eu tenho é na teleentrega. Às vezes a gente passa também aquele paninho com álcool quando recebe a teleentrega, porque tem medo também, né? Atender principalmente as pessoas com máscara. É todo um cuidado a mais para não ter essa contaminação. Eu tenho medo, às vezes, de ser muito paranoica, mas eu tenho muito mais medo de me contaminar do que de qualquer outra coisa. Queria que vocês me dessem umas dicas a respeito disso também. Acho que primeiro eu vou agradecer. Eu vou agradecer, pessoal, assim, acho que a Sueli também, né? Na verdade, a gente se forma para isso, mas a gente nunca pensa que vai atuar. A gente, como profissional de saúde, tu acostuma, né, a trabalhar com doença, com questões que as pessoas às vezes olham, nossa, quanta admiração. Mas para nós é o dia a dia, né? No fim, a gente acaba. E a gente se forma para isso e trabalha para isso. Agora, a pandemia é uma coisa que ninguém está preparado, né? E aí, acho que todos os que estão na linha de frente, principalmente o pessoal que está trabalhando direto no atendimento aos pacientes lá, também são heróis, mas acho que todos nós, na verdade, acho que a gente pode assumir esse papel também. Porque, queira ou não, eu vi uma tirazinha dessas no Face que nunca foi tão simples tu ser um herói, é só tu ficar sentado em casa. E eu acho que se todo mundo pensar assim, né, porque é uma das coisas mais importantes que está ficando dessa pandemia, eu acho que é essa questão do quanto a gente está interligados, né? A nossa segurança depende do outro. E a gente não é preparado para isso, né? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. Muitas pessoas que nem diz a Sueli, que estão cansadas e que já estão relevando os cuidados necessários, elas estão pensando muito em si, né? Na verdade, a gente precisa pensar no outro. No momento que eu me protejo, eu protejo o outro. No momento que eu uso a máscara, eu estou evitando a contaminação, eu estou evitando a propagação do vírus quando eu estou em casa. Então, acho que essa é a maneira que todo mundo tem de fazer a sua parte. E muitos não se dispõem, né? A questão que tu colocaste, Gleice, é bem importante, porque tu parte da ideia de que tudo é potencialmente contaminado pelo vírus, ainda não está muito claro, assim, quanto tempo ele sobrevive em cada superfície. Eu vi estudos que falam em até 9 dias, mas em média é um pouquinho menos, seria em torno de 72 horas, e vai depender muito do tipo da superfície, da temperatura, da umidade, então tem vários fatores, né? Mas é importante a gente saber que ele sobrevive por horas e talvez por dias.
E aí, quando eu tenho pessoas sem máscara no mercado e essa pessoa espirrar numa prateleira, ela pode estar contaminando todos aqueles produtos. Claro que agora que a gente tem essa questão do uso amplo das máscaras, obrigatório das máscaras, eu estou reduzindo muito essa contaminação. Mas eu ainda vejo muito que as pessoas também não têm, muitas pessoas não sabem por que elas estão com a máscara. Então, elas têm uma coceira no nariz, elas levantam a máscara e coçam com a mão, e aí aquela mão vai para a prateleira. Então, realmente, tu tem que pensar que tudo que não é da tua casa é potencialmente contaminado. E aí tu vai ter que fazer a limpeza. E realmente, assim, às vezes dá uma preguiça imensa, porque tu vai no mercado, tu já fez todas as compras, tu já botou tudo no carrinho, já botou tudo na sacola, já chegou em casa, tu tem que tirar tudo e higienizar tudo de novo. E aí as sacolas também, porque as sacolas estiverem em contato com outras superfícies, e aí parece mesmo uma paranoia, mas se você parar para pensar, não é. No momento que eu parto dessa ideia de que o vírus está circulando na comunidade, é um risco, né? Qualquer pessoa. E a questão dos assintomáticos ou da população com poucos sintomas, isso agora, por último, né? Essa é uma das coisas que tem vindo mais à tona agora. No começo se preocupava muito mais só com quem tinha sintomas, mas essa fase em que tu ainda tem um sintoma muito leve para perceber que é uma infecção mesmo, e aí tu te descuida e tu acaba contaminando o ambiente. Então esse que é o maior risco, né? Porque eu acredito que pessoas que estão realmente mais doentes, que estão com sintomas mais fortes, elas acabam se recolhendo ou procurando o serviço de saúde. O nosso grande problema de disseminação mesmo é os pré-sintomáticos, um pouquinho antes de começar a infecção mais séria, e aqueles com sintomas muito leves, que acabam não achando o que é e não cuidando e acabam disseminando, então, isso no meio. Então, é bem isso mesmo, a gente tem que ter esse cuidado todo quando chega da rua, né? Aí até o pessoal comentar, o hospital, na verdade, é onde concentra os doentes, mas a gente, no momento, tem uma ala específica para isso. O que se percebeu, avançando um pouquinho, né? Nós conseguimos, testando os nossos, né, Sueli, a gente conseguiu comprovar e ouviu muito também de outros locais que os profissionais que estão direto naquela área Covid, eles acabam não se contaminando. Às vezes tu tem um profissional que é positiva, mas não é o que está lá na área Covid. Todo mundo pensa, né? Claro que a exposição deles é uma exposição certa, mas por quê? Porque os pacientes, quando eles chegam nessa fase mais grave, geralmente o paciente fica mais grave lá pelo 6º, 7º dia de infecção. Então, a carga viral já começa a declinar. Ele tem a infecção mais ativa e mais transmissível no começo, que é quando ele não está tão grave. Sem contar que ela é uma área toda organizada, onde as pessoas cuidam, elas se preocupam, elas estão vendo o risco na frente delas. Ao passo que nos outros locais, não. Nos outros locais eu acho que eu estou seguro, assim como as pessoas... mas eu só fui no mercado. O mercado é um local de muito risco. E aí é que é o grande problema que eu vejo. Quando as pessoas não veem o risco que elas estão correndo, elas não tomam os cuidados que elas precisam. E a gente comprova isso aqui dentro da instituição, né? Tu percebe que, por mais que tu oriente todas as equipes um cuidado universal de uso de máscara, de higiene de mãos, de manter aberto, de manter ventilados os ambientes, a gente percebe que quem está lá na área Covid acaba tendo este cuidado por saber que está lá, e os demais acabam achando que não é tão necessário e acabam descuidando mais. Sueli, gostaria de comentar também? Eu só estava lendo no chat e verifiquei que as angústias, né, que se somam de todos vocês são as mesmas nossas. A gente também não sabe o que fazer quando as embalagens são de papel, né, Débora? A gente não sabe o que recomendar, a gente não tem uma regra para isso, mas eu penso que só o fato de mantermos um afastamento desnecessário, ele já é um fator de extrema proteção ou de redução do dano, e o fato da gente cuidar dos pertences, da roupa, não sai de bolsa, sai só com o que precisa, troca roupa quando chega, aquilo que eu disse anteriormente, ele já é uma medida bastante protetiva. Ademais, assim, eu penso que
principal da propagação que a gente pode ver e que a gente vem conhecendo da doença e da contaminação é o afrouxamento das medidas de isolamento. Então, isso fatalmente vai acontecer, nós vamos precisar ficar imunizados, o que nós não devemos ou não deveríamos é ficarmos todos contaminados ao mesmo tempo. E o Brasil tem um agravante, além de ter um sistema de saúde, tem um sistema público de saúde muito forte no sentido de ser amplo e universal, mas tem uma questão de vulnerabilidade social muito grande que não sabemos como vamos dispor desses equipamentos se, porventura, muitas pessoas precisarem ao mesmo tempo. Não somos uma Alemanha que tem o quantitativo ideal de respiradores por 100 mil habitantes, muito, anos-luz quase aquém da Alemanha. Mas temos condições de fazer mais coisas que poderíamos fazer no sentido de proteger as pessoas e de nos protegermos, de proteger os idosos, os nossos conhecidos ou familiares, ou pessoas com aquelas doenças crônicas que são mais vulneráveis, diabéticos, ou com indícios de descompensação de diabetes, ou com outras fragilidades, enfim. Se bem que no Brasil, hoje, tem um estudo que mostra, né, o quanto o vírus é jovem, né, no sentido de acometer uma população mais jovem. E isso tem a ver não só com o contágio, mas com o acesso aos serviços de saúde. Então, a proteção não é também só porque a gente vai estar estendendo o tal achatamento da curva, enfim, porque nós não temos condições de atender uma população volumosa num período muito curto. Então, nós já tivemos muitas situações de pressão, inclusive, para afrouxar nossas medidas de isolamento, de voltar a atender normalmente pacientes que poderiam estar sendo atendidos nas próprias unidades básicas. E a gente tem resistido porque a gente sabe que pode anoitecer com 5 pacientes, mas já aconteceu, né, Débora, de amanhecermos com 9. Então, essas coisas, já tivemos 3 pessoas da mesma família na UTI, já tivemos situações assim que são extremamente preocupantes. Então, claro que todas elas conseguimos contornar, assim como tivemos já surtos entre profissionais, e também enfrentamos isso, surtos fora do espaço Covid, enfrentamos situação de paciente fora do espaço que nós delimitamos, enfrentamos contaminação de colegas, porque Santa Maria tem uma característica que os profissionais que atendem, especialmente as especialidades mais críticas, eles circulam em todos os serviços de saúde, e nós sabemos que o vírus chegou por uma camada da população mais digamos, em melhores condições, mas também são esses profissionais que trabalham nessas instituições que também trabalham conosco lá, entende? Então, não vamos aqui caçar bruxa ninguém, né? Porque eu também posso ser um veículo de contágio para pessoas que ou do convívio do trabalho, ou que, porventura, eu dependo aqui na minha casa, entende? Nós dependemos de uma estrutura familiar para dar conta, até para a gente trabalhar como a gente trabalha, né, Débora? Sair cedo, voltar à noite, cada um tem as suas obrigações em casa, né? Então, a gente tem essa consciência muito clara, Débora, das coisas.
E quanto ao reconhecimento, eu diria, Débora, que ao menos é a forma como eu enxergo, que a melhor forma de fazermos as coisas é aquela que é possível e aquela com a qual nós nos comprometemos. Então, tudo que nós fizemos, no meu entendimento, não é nada mais do que o nosso compromisso com a sociedade, a partir da formação que fizemos e nas funções que ocupamos hoje. Hoje a Débora tem, no núcleo de vigilância, ela tem praticamente o controle de todas as medidas internas do hospital. Eu, na coordenação do comitê de enfrentamento, sou responsável, entende, enquanto gestora, pelas medidas que o hospital toma, mas claro que não é isoladamente, que tem uma estrutura administrativa que nos apoia, que tem os colegas do comitê que estão ali para dar sempre a sua opinião, que tem os profissionais, os técnicos envolvidos, os especialistas nos dando as consultorias no momento devido. Então, a gente não anda mais sozinho nunca nesse sentido. E se tem algum reconhecimento que a mim, ao menos, me deixaria o coração bastante aliviado e serenado, é que as pessoas cumprissem com aquilo que elas podem fazer para evitar danos maiores. Eu não sei como seria a gente perder alguém da família ou perder um colega, enfim, a gente tem noites, né, Débora, que a gente dorme em pânico e acorda em sobressalto, enfim, e assim a gente vai vivendo, vai levando um dia após o outro e tentando deixar o resto um pouco num cantinho, né, para ver se em outro momento se pode retomar o normal possível, né, colegas? E a universidade também, eu queria destacar muito aqui o apoio e o papel da universidade, e desde o início. A universidade tem estruturas que são incansáveis no atender prontamente, sempre que a gente precisou. A universidade está ali hoje, a grande estrutura que faz os testes e que, junto com o laboratório do hospital, porque nós somos uma unidade do hospital, os nossos colegas lá da veterinária, liderados pelo Dr. Flores, professor Flores e todos os demais ali, o pessoal das pró-reitorias, no acompanhamento dos alunos ali na casa, o trabalho conjunto do CCS, enfim, nós somos uma irmandade, eu diria. E isso é muito bom da gente experimentar, é muito bom, na verdade, é o que nos mantém, né, Débora, e nos dá essa força cotidiana para seguir em frente. Muito bom ouvir isso, né, que a universidade está se irmanando. E é muito importante porque, infelizmente, né, não é possível não mencionar o desserviço de algumas autoridades, né, com seus maus exemplos, e inclusive desmerecendo a ciência e as pesquisas das universidades públicas, dos institutos públicos de pesquisa, desmerecendo o próprio conhecimento, o próprio saber no nosso país. E eu tenho uma pergunta aqui de um estudante que eu acho que utilizar para fechar já que o nosso tempo, né, já está chegando ao final, a nossa 1 hora, que é o tempo do nosso espaço, mas eu não posso deixar de falar para vocês e de provocar vocês nesse sentido, que as nossas autoridades, principalmente as autoridades do governo federal, executivo, deixam muito a desejar no sentido de exatamente essas campanhas de prevenção.
O que nós estamos fazendo agora, por exemplo, né, neste espaço, tudo que vocês falaram, todas essas informações, orientações que vocês passaram, eu penso, né, que se nós tivéssemos campanhas, mais campanhas, aliás, campanhas, porque nós não temos, né, na televisão aberta, em canais, nas redes sociais, por parte do governo federal, que é negacionista, talvez nós tivéssemos melhores condições ainda de combate, né, principalmente nas regiões onde nós sabemos que já entraram em colapso. E você mencionou, né, a Débora e a Sueli mencionaram, a questão do Rio Grande do Sul, que está de certa forma, sob controle, combatendo bravamente, muito bem, né, não entrou em colapso, esperamos que não entre, mas nós sabemos que regiões como a região norte, nordeste, a região sudeste, muitas cidades já estão em colapso, né? E não estamos caçando bruxas, né, como a Sueli falou, mas é impossível não mencionar esse desserviço, né, do governo federal em negar a pandemia e ainda o desserviço de negar a importância da ciência, do conhecimento e do trabalho das universidades, dos centros de pesquisa, do SUS, principalmente, né? E talvez, se nós tivéssemos mais campanhas de conscientização e de combate, talvez o nosso país estivesse numa situação melhor, porque atualmente nosso país, infelizmente, se encontra numa situação terrível globalmente, né, mundialmente, em relação à transmissão e mortes pelo coronavírus. Gostaria que vocês, se quiserem, respondessem a essa minha provocação. Eu vou falar, sim, bem rapidamente, Débora, assim, no sentido eu penso que a gente vive um momento, como eu disse no começo, um momento de imediatismo, de tudo para agora, tudo para tem que ser respondido agora, todos os resultados e todos os ganhos, enfim, o que eu preciso tem que ser imediato. Na situação atual em que nós vivemos, o país vive um momento muito delicado em vários, não é só na questão da saúde com a pandemia, é na questão da educação, você fez um resumo do todo. Eu só queria dizer que a única forma da gente superar isso sem um dano maior é voltarmos para dentro das nossas instituições, das nossas comunidades, das nossas famílias e termos a lucidez de encaminhar, de provocar. Se nós não temos isso a nível central, vamos fazer isso no nosso bairro, na nossa rua, provocar nosso prefeito, fazer como vocês fazem com os seus alunos, enfim, para que a gente adquira um grau de consciência sobre essa questão em particular e possa superá-la o mais rápido possível. Porque o restante, o que tudo indica, nós vamos passar no mínimo 3, 4 anos para chegar num estágio que a gente já viveu, entende? Isso, se for possível a gente resgatar. Mas, quanto à pandemia, eu acho que as nossas ações vai ser aquilo. Eu mudo a partir de mim, do meu universo próximo, e assim eu vou tentando, num raio maior, com o que é possível. Porque, senão, a gente acaba perdendo essa batalha também. E já quero aproveitar para agradecer e dizer que estamos sempre à disposição. O USM é de todos, é da população, é nosso, enfim, o que a gente puder fazer pelo USM e pela universidade, sempre faremos. Vou complementar rapidinho. Deixa eu só aproveitar duas questões do chat que nós acabamos passando, a questão de borrifar o álcool, né, que as gurias perguntaram. Não sei dizer se isso tem alguma eficácia comprovada, eu não li nada sobre.
A única coisa que a gente tem um conhecimento é que o álcool, ele funciona na fricção. Ele acaba matando as bactérias e o vírus no momento em que ele é friccionado sobre. Então, nesse sentido, seria necessário passar o pano, esfregar a mão e não apenas o borrifar, tá? E do saco de papel, realmente, eu teria que substituir. Na verdade, não tem muita alternativa. Algumas coisas eu tenho feito a quarentena também, é interessante isso. No começo, até eu disse, não vou usar um casaco de lã porque eu não vou lavar ele todo dia, vou usar uma roupa lavável. Mas depois, aquilo que você falou, daí tu já começa a fazer aquela de, não, mas para aí, eu posso pegar esse casaco, botar no pendurado e usar ele daqui a 7 dias, que me dá uma segurança, né? Então, de que nesse tempo esse vírus vai morrer. E essa questão, né, que tu colocaste, realmente, assim, a gente está vivendo uma situação surreal várias vezes. Surreal pela pandemia, que é uma coisa que não parece, ninguém imaginava. Surreal da gente estar com, né, o ministro da Saúde interino no meio de uma pandemia. Então, tem algumas questões que a gente vai passar, e foi até uma fala do ex-ministro do Mandetta que me chamou muita atenção, isso dele ter falado a questão de que aquilo que não se investiu em saúde até hoje, vamos pagar um preço caro, porque a gente não vai conseguir reverter anos de a gente não ter conseguido expandir esse sistema. Mas, ao mesmo tempo, acho que é aquilo que a Sueli falou, hoje, se a gente tem uma coisa para fazer, é o isolamento social, porque uma coisa são as pessoas que estão se contaminando e a mortalidade do Covid, outra coisa é o colapso. E as pessoas talvez não tenham muito clara essa dimensão do que é as pessoas morrerem sem nem sequer ter acesso ao serviço. Isso é uma coisa impensável. E eu acho que não, as campanhas que tu falas fazem falta no sentido de conseguir fazer com que as pessoas compreendam que uma situação de colapso não se reverte em 2, 3 dias, né? A pandemia, ela tem um desenho interessante porque ela tem 5 dias de incubação, mais 5 a 7 dias para gravidade. Então, os pacientes graves hoje, eles se contaminaram há 15 dias. Então, eu estou sempre 15 dias atrasada. Então, eu nunca sei o que está me esperando. E no momento em que tu tiver um aumento do número de casos, tu não vai resolver isso em menos de 2 semanas. E é isso que as pessoas talvez não entendam. Pois não. Quando tu falou que o paciente que está grave hoje, ele ficou doente há 15 dias. Ele deve ter sido contaminado há 15 dias, porque normalmente tu tem 5 dias de incubação, você tem sintoma. Oi. E quando ele começa a transmitir? Geralmente ele vai transmitir no primeiro dia de sintoma, 1 dia antes. Então, essa pessoa que ficou doente há 15 dias, ele pode transmitir a 10. Por exemplo? Mais ou menos. Em geral é isso, que tu passa por uns 4 ou 5 dias de incubação. Tu tá com o vírus, tu te contaminou, mas tu ainda não começou a ter infecção em si. Aí então, o dia que tu começa a ter sintomas, 1 dia antes tu já tá transmitindo, que é o que nos deixa um pouco cegas. Uma pessoa assintomática, ela tá transmitindo? Pode estar. Sem ninguém saber. Pode. Claro que o pico da transmissão, ele vai ser nos primeiros dias de sintomas. Por quê? Porque eu vou espirrar, eu vou tossir e eu vou aumentar essa minha transmissão. Então, realmente, eu transmito mais nos primeiros dias de sintomas. Mas eu posso começar a transmitir, isso é comprovado até 1 dia antes, né, quando eu ainda não identifiquei esses sintomas. E essa é a grande dificuldade em relação à pandemia também. Por isso que é importante o distanciamento universal, né? Porque eu não sei se amanhã eu vou começar com sintoma e hoje eu já estou nessa fase pré-sintomática. A gente estava discutindo, nós tivemos reunião geral do Centro de Educação ontem, estamos discutindo essa questão porque a nossa maior preocupação enquanto técnicos, principalmente, é a questão, seria uma ideia de retorno, né? Principalmente nós que usamos transporte público, né? Porque o transporte público em Santa Maria, ele é precário, né? E daí no momento em que tu entra num transporte onde tu tem que se expor a um local que não é isolado, que tu tem que ficar junto com as outras pessoas, que tu não tem um distanciamento e que tu não tem a mínima condição de ficar afastado das pessoas, né? Tu te expõe tu já te expõe normalmente a um monte de coisa, né? Mas e daí tu não, se tu vê uma pessoa tossindo, já é uma coisa que tu se afasta, mas e se uma pessoa é assintomática, então já é pior ainda.
A Silmara colocou ali no chat antes que quando ela vê a pessoa sem máscara na rua, ela fica indignada e ela fala, né? Eu, durante agora essa pandemia, teve algumas vezes que eu precisei sair para ir no médico, por causa das consultas regulares, né? E daí eu brincava que eu parecia uma pipoca na rua, porque eu andava e quando tinha uma pessoa vindo, se a pessoa estava sem máscara, eu atravessava a rua. E se a pessoa, por acaso, conversava, ou tossia, ou espirrava, eu atravessava a rua 2, 3 vezes, assim, sabe? Às vezes eu andava no meio da rua para não passar perto das pessoas que estavam paradas conversando, às vezes. Então parecia aquelas pipocas caminhando para um lado para o outro. Então é muito estranho, assim, principalmente porque, eu não sei se vocês viram, mas tem aqueles vídeos que passam da propagação do vírus, que mostram, assim, aqueles vídeos que mostram que o vírus espalha, assim, aquelas câmeras dos chineses mostrando que eles voam, assim, que é uma coisa absurda. E eu lembro daquelas pessoas que conversam com a gente e aqueles perdigotos ficam voando, assim, na nossa direção. E eu já de máscara fico assustada. Imagina se a pessoa está andando com aquela máscara pendurada no queixo, ou pendurada na orelha, como se fosse, ou no braço, que nem a Silmara falou ali. Eu não entendo como as pessoas conseguem utilizar a máscara sem usar ela no rosto. Então, tu já fica mais assustada ainda, né? Então, são mais coisas ainda. Por isso que eu falei aquela hora. Eu não sei se eu estou ficando mais paranoica com essas questões, ou é mais de assustada mesmo. E quando tu tem, por exemplo, o meu marido é diabético, então tu já fica com mais uma questão. A Silmara falou da mãe dela, que tem 82 anos. O meu pai tem 85, mas ele tá lá em Cruz Alta. Eu já fico preocupada com ele lá, ele não mora aqui, né? A Silmara colocou no chat ali, a minha mãe disse que qualquer dia eu vou chegar quebrada em casa, pois vou apanhar na rua. É verdade. Xingando as pessoas, tu vai apanhar na rua, Silmara, cuidado. Não xinga as pessoas na rua, Sil. Mas a gente fica com essas preocupações, né? São preocupações válidas com a saúde das pessoas e com a saúde dos nossos queridos. Eu falo para os colegas que a gente fica, que a gente tem que se cuidar para poder depois cuidar dos outros, né? Que tu falou da tirinha, que nunca foi tão fácil ser o herói, né? O que a gente tem que fazer agora é ficar em casa, né? Mas a gente agradece de todo o coração pelo que vocês estão fazendo, vocês, enquanto profissionais da saúde hoje, primeiro porque vocês optaram por uma profissão que é muito digna, e é uma profissão que faz com que a vida de vocês tenha uma dimensão que a nossa, hoje, tem tudo para agradecer a nossa vida. A gente agradece de todo o coração pelo que vocês fazem. Nós, enquanto professores, nós sempre dizemos que a nossa profissão é muito importante, porque a nossa profissão faz com que a de vocês possa ocorrer. Mas hoje nós queremos agradecer de todo o coração, porque vocês optaram por uma profissão que é essencial para a vida de todos. Vocês estão, assim, fazendo muito por todos, e tudo que vocês fizeram em todos esses tempos que vocês sempre fizeram, mas hoje vocês estão se superando, assim, e se expondo a esse vírus é absurdo, assim, o que vocês fazem. E voluntariamente, assim, vocês não podem nem dizer não vou fazer, né? Então, muito obrigada mesmo. Boa noite, obrigada. Eu só gostaria de dizer o seguinte, a Glécia agora falou, né, a questão do trabalho de vocês, e eu sempre gosto de lembrar que em 2018, gosto não, é uma lembrança que para mim é ruim, mas eu gosto de lembrar porque antes de acontecer essa pandemia, eu tenho lembranças que em 2018 eu tive uma trombose cerebral e fiquei internada na UTI por 7 dias. E eu nunca vou me esquecer, nunca na minha vida, o cuidado e atenção, o carinho dos intensivistas, né, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, na UTI neurológica do Hospital de Caridade. E eu nunca me imaginei, nunca na minha vida, que eu iria estar naquela situação, né, e eu não podia me mexer, porque eu estava com coágulo no cérebro, e eu não podia me mexer. Então, tudo que eu tinha que fazer, eles que faziam para mim. E desde aquela época eu já tinha uma gratidão enorme pelos profissionais da saúde,
principalmente os intensivistas, né? Eu já tinha vivenciado na pele o que era o trabalho de vocês, né? Então, agora, mais do que nunca, né? E a Glécia falou agora nisso, e eu sempre me recordo, e eu sempre vou dizer isso, que é um trabalho de alma, de coração, né? Com amor, não é por amor, né? Porque, como a gente diz, né? Não é por amor, mas é com todo o amor. É incrível. E só uma última colocação que um estudante perguntou: como vocês veem o retorno da UFSM? Ela está se preparando? Não sei se a Glécia gostaria de comentar. Ou tu poderia falar, Glécia? Em relação ao retorno, Débora? É. Olha, eu não sei o que as colegas estão falando. Eu falei com a Dani, que é a nossa colega lá do núcleo de patrimônio não, de infraestrutura do centro, que já tinham nos perguntado isso na reunião geral ontem, né? Se Sim. a UFSM estava fazendo alguma ação de retorno. E ela disse que não, que a princípio os núcleos das unidades não estão sendo consultadas a respeito disso. Eu não sei como é que o USM está vendo essa questão das ações, se eles estão entrando, se a reitoria entrar em contato com vocês, nessa questão dessas ações de retorno. Eu sei que teve essa prévia, que teve essa estrutura prévia que a reitoria fez, dessa ação, mas eu não sei se vocês estão tendo alguma reunião com a reitoria, se vocês estão sendo consultados, alguma coisa a respeito dessa questão de um estudo, de como é que seria um retorno às atividades regulares na universidade. O que eu sei e que nos foi colocado até o momento é que os 4 cursos considerados importantes, que têm uma continuidade, que não tem interrupção no seu desenvolvimento e até na formatura, são os cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Então, esses cursos, na verdade, os estágios de final de curso desses cursos nunca foram interrompidos. Eles tiveram digamos, um cancelamento temporário lá enquanto o hospital se organizava, mas foram retomados posteriormente. Então, esses cursos, eu sei que eles estão mantendo os estágios curriculares, até porque tem sua previsão de formatura, creio que até o final do ano. A medicina já fez sua formatura, outros também já devem estar a caminho, enfim, do semestre, esse primeiro semestre. E outras discussões eu sei que estão acontecendo nos conselhos das universidades, nas direções, nos centros, nos colegiados, e na área da saúde, outros cursos que também desejarem voltar suas atividades que envolvem o hospital, nós estamos conversando com todos. É uma decisão que eu saiba, está a nível de coordenação de curso, a retomada, entende? Mas eu acredito, até por tudo que a gente conversou aqui, que deve estar se pensando numa retomada gradual, numa retomada lenta, até porque eu acho que para Santa Maria o maior impacto mesmo vai ser a retomada da universidade, porque nós temos alunos de todos os locais do país e até de fora, né? Então, essa retomada vai ter que ser muito bem planejada, pensada, e eu acho que o comitê da universidade deve estar já conversando e discutindo sobre isso, avaliando os dados também epidemiológicos, as pesquisas que já vão emitindo os primeiros resultados, enfim. É como você, professora Débora, conversou, né?
a importância de se olhar todos esses aspectos, né? O aspecto da ciência, o aspecto das medidas sociais, enfim, dos gestores locais, estaduais, enfim. Então, acho que essa discussão já deve estar sendo retomada na universidade. No hospital é isso, né? Esses 4 cursos, eles seguem com os estágios curriculares. Sim, nos conselhos nós já estamos conversando sobre isso, o SEB vai analisar o REDE agora, né, que é o regime de exercícios domiciliares, mas nós queríamos saber se, por acaso, o hospital e a própria, os próprios setores de vocês estavam sendo consultados em algum aspecto a respeito da retomada dos técnicos, mas, a princípio, eu acho que vocês não foram consultados sobre isso, né? O que chegou para nós também foi a questão agora que eu sei que está dos ônibus que tu colocaste também, né, de algumas propostas para ter mais segurança no transporte público, né, partindo da universidade. Até a gente ajudou a revisar, né, porque toda essa questão de como limpar a frequência. Então, é uma coisa que eu sei que está sendo feito esse movimento e que é importantíssimo, né, porque é um local que realmente ele aglomera, né, e vai ter que ser visto de uma forma, e provavelmente esse retorno também, como disse ali, né, é um retorno gradativo e são novas normalidades, não podemos imaginar que vai ser como era antes, isso com certeza, né, enquanto a gente não tiver uma vacina que também não tem uma previsão muito próxima, nada vai ser como era antes, então só terão que ser pensadas, né, formas de dar seguimento, assim, conforme a epidemiologia permitir, né, com segurança. Isso, a própria questão da manutenção das salas de aula teria que ser repensada dentro da unidade, né? As salas de aula, a limpeza dos espaços, a própria higienização dos espaços, dos banheiros, tudo teria que ser revisto, tem que ser estudado com o apoio de vocês, né? Com o apoio de... E daí, quando a gente pensa que a nossa universidade está passando por uma crise financeira, os nossos servidores da Suclim estão sendo dispensados, que hoje a gente não tem uma estrutura mínima para atender tudo isso, a gente não tem hoje uma estrutura que possa retomar as atividades de uma forma que seja adequada e muito menos segura, né, tanto para os nossos estudantes quanto para os nossos técnicos, docentes ou tais, ou técnicos ou servidores docentes, eu falei ao contrário. Mas seria uma coisa que seria bem gradativa mesmo. Mas eu acredito que vai ser tudo bem estudado e eu espero que seja uma coisa que realmente leve em conta a nossa grande, os nossos, nossa expertise, né? Nós temos pessoas muito com excelente formação dentro da universidade que poderiam auxiliar os nossos gestores a fazer essa transição. Eu acredito que isso vai ser levado em conta, assim. A Silmara colocou, se antes da pandemia já era péssima a limpeza dos banheiros e salas de aula, como vai ser agora? Realmente, antes era ruim, Silmara, mas antes a gente tinha uma situação. Agora, depois da pandemia, tem que ser diferente, né? Porque a gente já não está falando só da questão de limpeza, a gente está falando de segurança. Então, é uma outra situação. Mas eu acho que a Débora encerra, né, Débora? Já passamos no nosso horário. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer uma colocação? A gente pode deixar o microfone aberto agora, se vocês quiserem. Senão a Débora encerra. Fale agora ou cale-se para sempre. Ou até o próximo espaço. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez às nossas convidadas pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho, e não tem como não agradecer por tudo que vocês têm feito pela nossa população, pela nossa saúde, e continuem firmes por nós, por todos nós, e também, como vocês disseram, né, ficar em casa também é um ato heróico, tá? E agradecemos a todos que participaram, que assistiram. Obrigada, Gleice, pela parceria de sempre. Obrigada, professora Silvia. E continuem
nos assistindo, participando do nosso espaço, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas. Nós aceitamos sugestões de temas de acordo com as demandas da comunidade acadêmica e da comunidade em geral, de Santa Maria e região, tá? Então, um beijo a todos, cuidem-se muito, e sempre prestem atenção no site da UFSM, no portal da UFSM, que nós temos as informações sobre do próprio USM, né? Que o USM tem lá as informações sobre a Covid, sobre a central da Covid-19, e a população tem que acreditar e tem que ser fiel ao que a ciência produz, porque é o nosso trabalho e é levado muito a sério, tá? Muito obrigada novamente a todos, uma boa noite e seguimos em frente. Fiquem bem, se cuidem. Beijos. Boa noite. Tchau, obrigada, Débora. Obrigada, Celi. Tchau. Tchau, Débora. Tchau, tchauzinho, beijos.